Graça e paz, irmãos. Bom dia. Amém? Tudo bom? Amém. Graças ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Gostaria, por gentileza, que vocês acompanhassem comigo a leitura 1 Samuel, capítulo 18. Samuel, capítulo 18, nós vamos lendo do versículo 12 em diante até o versículo 30. Diz assim o texto, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12 ao 30. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si e o pôs por capitão de 1000 e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatída. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei, para que sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de sempre recursos de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Somente até aqui. Amém? Podemos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Somos gratos, meu Pai, porque, como nós declaramos nesta manhã no louvor, meu Pai, o Senhor é a nossa verdade, Tu és a nossa verdade. E nós sabemos que o Senhor se revela a nós através da Tua palavra, e nós nos rendemos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor arranque de nossa mente todo empecilho, todo pensamento, tudo aquilo que atrapalhe, Pai amado, de nós ouvirmos e meditarmos na Tua palavra.
que o Senhor arranque as cadeias de nossos corações, tire, Pai amado, tudo aquilo, Pai amado, que traz desonra ao Senhor. E que nesta manhã toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Amém, Senhor. Na última oportunidade que eu tive a oportunidade de estar entre os irmãos, nós consideramos a diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria humana, fazendo um contraste entre a pessoa de Davi e a pessoa de Saul. E nessa mensagem que nós acabamos de ler, que até a gente fez uma montagem aqui, eu utilizei o tema lições de humildade. Nós vamos considerar nessas escrituras o valor da humildade e as lições que nós podemos aprender pela maneira como Davi conduzia a sua vida de maneira a honrar o Senhor. E essa passagem, vamos dizer assim, ela é uma continuação daquele episódio da derrota de Golias. Parece que as coisas se passaram há muito tempo, e que a gente demora os intervalos da ministração, mas as coisas ainda estão acontecendo no episódio da derrota de Golias. Então, ainda estamos naquela mesma caminhada. Davi recém acabou de derrotar Golias, né? E houve aquele episódio de Jonatas e Davi que já foi ministrado, e na sequência nós falamos acerca daquelas características de Saul e das características de Davi, um homem que andava segundo o coração de Deus e um homem que não andava segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar acerca dessa humildade que estava presente na vida de Davi. Pela ordem dos acontecimentos, vamos dizer assim, e das maquinações de Saul, esse se torna, como nós vimos no próprio texto, a partir de então um inimigo de Davi. E Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Nós vamos perceber que desse ponto em diante, eu já havia mencionado na ministração anterior, que vamos dizer assim, começa o princípio das dores na vida de Davi. Ele começa, desse ponto em diante, ele vai sofrer até o dia em que Saul e seu filho, infelizmente, padecem em uma batalha e ambos morrem. E o seu melhor amigo e o seu pior inimigo falecem na mesma batalha, que era Jonatas, filho de Saul, e Saul, rei de Israel. Mas continuando aqui, todas as ações adiante de Saul, é importante nós salientarmos isso. E foi muito importante nós falarmos na vez passada sobre a questão da inveja que Saul tinha em relação a Davi. É que todas as ações desse ponto em diante que Saul tem, atitudes que Saul toma, ela nasce a partir desta inveja que nasceu no seu coração. Então, tudo se encaminha para uma sorte de males, né? Nós poderíamos descrever como deslealdade, nas palavras de Saul, se encaminhando até mesmo às tentativas declaradas de homicídio. Ou seja, a todo tempo Saul está tentando fazer com que Davi fosse morto, que é o que nós estamos percebendo na leitura desse texto. Então, todo o texto que nós veremos adiante se encaminha do ponto que culmina a perseguição de Saul a Davi. E nós lemos isso no versículo 9, na ministração passada, nesse mesmo capítulo aqui, quando nós lemos aqui, olha: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E, nós fazemos uma transliteração, colocando em palavras contemporâneas. Isso que está dizendo daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Daquele dia em diante, Saul já não olhava da mesma forma para Davi. Então, daqui para frente, nós vamos ver diversas perseguições. E aí, continuando a partir do versículo 12 que nós acabamos de ler aqui: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Saul retirou Davi do seu serviço pessoal após aquela tentativa de homicídio que nós falamos na última vez, onde ele por 2 vezes tentou enfiar uma lança em Davi e ele se esquivou da morte. A partir desse ponto, então, Saul coloca ele como um líder de uma força militar que lutava contra os filisteus, pensando o seguinte, que era muito possível que Davi, sendo um chefe militar e encabeçando diversas batalhas contra os filisteus, ora mais, ora menos nessas batalhas, Davi viesse a morrer em combate. Aí existia uma possibilidade de Davi morrer.
E nós vamos continuar agora aqui adiante aqui, no versículo 13. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000 e saía e entrava diante do povo. Ter consciência disso, porque essa atitude que o rei teve de colocar Saul como cabeça, como um líder de uma unidade de batalha ali, deveria ter feito, ele sendo um homem, se ele fosse um homem que temesse a Deus, deveria naturalmente gerar um arrependimento, um remorso no coração deste rei, porque ele estava literalmente colocando Davi para morrer a qualquer momento. Imagine nós, se fôssemos o líder de uma nação, vamos criar uma situação aqui, e você é líder, obviamente, do exército, você coloca aquela pessoa que você não tem em consideração para encabeçar, por exemplo, uma batalha contra o Hamas. Vamos colocar uma situação bem trágica aqui. Para quem sabe, quem luta contra o Hamas, ou você vai para morrer ou você vai para matar. Ou você vai e não volta, ou você vai e volta e você matou o outro. Não tem meio termo. Era basicamente o que estava acontecendo. Então, só que tudo isso foi de uma maneira premeditada. Ao invés de nascer um remorso, um arrependimento no coração de Saul, o que aconteceu ali foi um aumento de uma insensata resolução de Saul de acabar com a vida de Davi. Aí a principal preocupação de Saul não era a honra do Senhor ou o bem-estar do povo, era quem? Ele mesmo. Ele não estava preocupado com as pessoas, ele não estava preocupado com a honra do Senhor. Como Saul não conseguia tirar a vida de Davi, porque ia ficar notório diante de todo o povo, como eu falei na vez passada, quando Saul tentou matar Davi no palácio, os fofoqueiros de plantão, naturalmente, disseminaram as atitudes de Saul para todo o reino. Virou uma fofoca nacional. Olha, o rei não gosta de Davi. Então, Saul jamais não poderia tirar a vida de Davi, mas ele poderia propiciar meios para que Davi morresse de outra forma que não fosse pela mão do rei. E este é o primeiro movimento do rei nessa atitude. E é importante nós compreendermos isso. E no versículo 14 em diante, até o 16, vamos ler aqui, nós vamos ver que o Senhor prospera totalmente ao contrário do pensamento de Saul. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Em algumas versões nós vamos encontrar, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, portanto saía e entrava. Quando ele fala saía e entrava, eram saídas militares e entradas militares diante de todo o povo. Então, quando Davi saía com seus homens para a batalha, obviamente eles saíam todos correndo. Não sei se tinham cavalos naquela época, né? A Bíblia não descreve, mas todos saíam com seus instrumentos de guerra, com suas armas, saíam correndo, provavelmente assistindo a bandeira, alguma coisa, tocando aquelas cornetas, aquelas cornetas grandes, né, com bandeiras e tal, e o povo aplaudia, aclamava e tal. E aí, talvez acontecia assim lá no coração de Saul. Talvez não volte, né? Esfregava a mão assim. Parecia um desenho animado, mas era mais ou menos isso. E aí, de repente, passava-se algumas horas, ou talvez dias, dependendo do que era essa batalha, voltava Davi com seus soldados. E parece que a gente consegue perceber na nossa mão um Saul andando inquieto de um lado para o outro, com seu manto vermelho de rei, preocupado, porque por mais que ele tentasse, o Senhor era com Davi. Davi não morria. É isso que está acontecendo nesse texto aqui. Como resultado, ao invés de Davi morrer, o povo amava ainda mais a Davi, porque ele era um homem vitorioso. Nós poderíamos dizer assim, que se nós pudéssemos colocar isso numa tela de cinema, nos filmes de Hollywood, seria quase como aquelas histórias arturianas, onde o soldado com o rei sai para a batalha e ele volta vitorioso. Vamos dizer assim. É o que está acontecendo aqui. E o povo aclamava, o povo de fato via que o Senhor era com Davi e que o verdadeiro rei não era aquele que estava sentado no trono, era aquele que saía diante das batalhas com o povo. Então há aqui um ciúme que ele vai aumentando gradativamente e vai se tornando incontrolável no coração de Saul.
O texto afirma literalmente que ele tinha medo, ele temia a sua face. E sugere que Saul suspeitava, e é isso importante nós falarmos aqui. Saul já suspeitava que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus, que Samuel havia dito que o substituiria como rei lá atrás. E vocês vão se lembrar dos que estavam aqui, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Vamos ler aqui, é importante nós vermos isso. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, palavras de Samuel sendo ditas a Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. O que Davi estava fazendo? Ele era capitão do exército, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Saul já suspeitava que Deus já tinha levantado esse homem, por isso que ele começou a ficar preocupado. Versículo 17: por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho vitorioso, valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Dada a elevada popularidade de Davi, Saul dificilmente poderia continuar com os abertos ataques à vida de Davi. Mas havia outras maneiras, como eu já disse aqui, de preparar um funeral, e uma delas é manter a perspectiva de casamento diante de um herói. E essa afirmação, quando ele diz aqui no texto: não seja contra a minha mão, mas a mão dos filisteus, revela o nível de avançada depravação de Saul, tanto por meio de uma máscara de piedade, buscando a morte de Davi, quanto pelo tratamento insensível ao coração de sua filha. Ele não se importava com os sentimentos da sua própria filha. Ele prometia a ela um noivo e mostrava quem era aquele noivo, para depois aquele noivo vir morto e quebrar o coração do seu filho. Eu sei que todos nós temos vários pais aqui no nosso meio, mas quantos de nós estaríamos dispostos a descer a um nível tão baixo para tentar saciar a sede de tirar a vida de uma pessoa em busca dos nossos próprios interesses? É difícil, talvez nós... Meu Deus, eu jamais faria isso, não. Exatamente, talvez nenhum de nós faríamos isso. Mas, quando nós fazemos isso de uma maneira involuntária, quando nós colocamos interesses nossos maiores do que os de nossa própria família, quando o trabalho ocupa o primeiro lugar e nós não damos a atenção necessária aos nossos filhos, às nossas esposas, quando nós trabalhamos além do normal, todo mundo precisa trabalhar e tem conta para pagar. Mas quando o trabalho se torna o Senhor da minha vida, a minha família ela é negligenciada. Quando a ambição, pode falar. O problema é quando a motivação é... Exatamente, trabalhar não é errado, mas quando a ambição do trabalho ela é maior, isso se torna algo que ocupa o lugar de Deus e acaba se tornando danoso na nossa vida. Eu estou falando do trabalho porque todos nós aqui temos conta para pagar e se preocupa em trabalhar para que essas contas sejam pagas. É algo correto, não está errado. Mas trabalhar além do normal, por ambição, de maneira que a nossa família se torna negligenciada, e não são poucos os pais que perdem os filhos nessa situação. Filhos que se encaminham para drogas, más amizades, vão buscar nas amizades erradas aquilo que elas não têm dentro de casa. Nós estamos matando os nossos filhos dessa forma. Talvez nós não estamos colocando o amor da vida delas numa linha de frente na guerra, mas nós estamos entregando eles de bandeja para o mundo, quando essas outras coisas ocupam o lugar que nós deveríamos estar ocupando, que é bíblico, que é pela palavra. Devemos honrar a nossa família. Eu citei um trabalho, não vou citar outros exemplos porque o texto é muito grande, porque eu tenho mais coisas para falar, mas coloque outras coisas no lugar do trabalho, coloquei algo legítimo. Muitas pessoas perdem a sua família também no ativismo no reino de Deus. Poderia usar algo ainda, outra coisa mais difícil ainda de falar. Quantas pessoas se dedicam tanto na obra de Deus que se esquecem de dar a atenção necessária para os seus filhos e para a sua esposa também? Mesma coisa. Não é incomum, mais outro exemplo, que graças a Deus nós não temos no nosso meio.
pais que são pastores e têm os seus filhos desviados porque nunca deram a atenção necessária dentro de casa. Mesma coisa. Filhos caminhando por caminhos tortuosos, morrendo, dedicando a sua vida em amor aos irmãos, mas não está disposto a morrer pela sua própria família. E eu falo isso, irmãos, porque eu estou dando um tiro no meu pé agora, porque eu estou aqui diante dos irmãos, e o Senhor tem um encargo de eu me dedicar a minha esposa e aos meus filhos que estão aqui. Então o que eu estou dizendo para vocês, na verdade, é uma cobrança para mim. Mas pensem nisso que eu estou falando, com carinho, com calma, meditem nisso depois. Avançando aqui. William Blake disse uma frase que é o seguinte: nada mostra um coração mais ímpio do que desejar envolver outra pessoa, especialmente o próprio filho, numa vida inteira de tristeza para satisfazer um sentimento pessoal. E acho que essa frase dele engloba tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Repetindo aqui, olha, nada mostra um coração mais ímpio do que desejar envolver outra pessoa, no caso a nossa família, a grande maioria das vezes, especialmente o próprio filho, numa vida inteira de tristeza para satisfazer um sentimento pessoal. Eu poderia falar mais coisas sobre isso, mas eu tenho que avançar no texto aqui. Mas isso envolve sonhos estranhos, de pais que às vezes querem mudar para um lugar longe, distante de todo mundo, os filhos sofrem, a esposa padece, e muitos se perdem nesse caminho por causa de sonhos que não eram os sonhos do Senhor, era a vontade carnal da pessoa mesmo. E a pessoa se perdeu ali. Avançando aqui, irmãos. Versículo 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Há todas as razões para ver essa declaração como uma verdadeira expressão de humildade, vindo de uma família pobre e na qual recentemente havia havido uma mistura com um sangue não judeu. É importante nós lembrarmos aqui que no livro de Ruth revela exatamente isso. Boaz, Ruth eram avós de Davi. Então, nós sabemos que Ruth era uma moabita. Então, havia sangue estrangeiro na família de Davi. Eles não eram, vamos dizer assim, usando uma linguagem muito nossa, hebreus puro sangue. Havia uma mistura ali. Então, eles vinham de uma família misturada, e é importante nós destacarmos, eu vou colocar esse parênteses aqui, porque nós temos que falar disso, que Jesus, ele era o filho de Davi. Todo mundo entendeu? Obviamente, na linhagem de Cristo, há sangue de gentios, há sangue de não hebreus. Isso mostra que o Senhor Jesus, ele não está numa condição de uma raça melhor do que as outras, ele é igual a nós. Vamos dizer assim. Eu vou usar uma expressão que uma vez até um pastor usou uma vez, não é muito correta, mas se existisse um Brasil naquele tempo, possivelmente ele seria brasileiro. Usando uma expressão muito nossa. Porque ele era uma mistura de todos os povos. Havia pessoas de várias classes sociais, de várias condições de trabalho. Raabe, uma prostituta, está na linhagem de Cristo. Nós temos Ruth, uma moabita. Há uma mistura toda ali. Então, Jesus em momento nenhum se coloca numa condição de, mesmo se colocando como homem, sendo o melhor dos homens. Não, pelo contrário, ele estava, vamos dizer, no povo. Se identificou com todos aqueles que inclusive estão no escalão mais baixo da sociedade. Ele se fez como um de nós. E Davi está dizendo justamente nesse texto: olha, minha família é pobre, minha família tem, meu avô e meus avós, eles eram estrangeiros. Então está um pouco complicado. Quem sou eu para pegar a filha do rei para ser a minha esposa? Eu não sou digno disso. Sou um homem pobre, sem classe, vamos dizer assim. É isso que ele está dizendo aqui. Davi sinceramente achou estranho casar-se com uma mulher da estatura de Merabe. E aí no versículo 19, em resposta, sucedeu, né? Porém que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Abiel, o Meolatita. Em resposta, Saul ofereceu a mão da sua filha a outra pessoa, sem dúvida, tentando despertar uma resposta emocional da parte de Davi. Literalmente, Saul queria que Davi ficasse furioso. Queria que ele se opusesse ao rei. Ele fala: você vai lá, me promete, depois você pega essa mulher e dá para outra pessoa.
em nossa linguagem mais nossa, você está achando que eu sou trouxa? Mais ou menos isso. O que você está querendo? Você está querendo me humilhar diante do povo? Você comete uma coisa e faz outra? Né? Seria essa na nossa linguagem. Continuando aqui. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom aos seus olhos. 21 também. E Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra eles. Disse, pois, Saul a Davi: como a outra serás hoje meu genro. Algum tempo depois disso, Saul descobriu que a outra das suas filhas, como nós vemos aqui, Mical, ela era apaixonada por Davi. E evidentemente Saul acreditava que o casamento de Mical com Davi enfraqueceria o caráter dele, ou o estorvaria de algum outro modo. É interessante nós vemos aqui, no versículo 21, e para ser que aqui, eu lhe darei para que ele sirva de laço. Como que a filha de um rei pode servir de um laço para uma outra pessoa? É interessante nós observarmos o porquê de Samuel, com todo cuidado de escrever do Senhor, permitir que ele inspirou as escrituras para nós, permitir esse detalhe no texto. De que maneira Mical se tornaria um laço para Davi? A expressão ser um laço, ela é usada em outras passagens das escrituras para indicar uma prática de idolatria. Isso é interessante nós falarmos. Eu vou ler, tem outras passagens, mas eu vou ler uma só, porque nós temos que avançar no texto. Deuteronômio capítulo 7, versículo 16. Eu vou ler para nós ganharmos tempo aqui, mas diz assim: pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto te seria por laço. Então servir por laço é adorar outros deuses. Talvez então Saul pensasse que Mical tentaria Davi a adorar ídolos, desse modo arruinando o relacionamento de Davi com Deus. Percebe? Do Senhor, exatamente. A intenção de Saul era afastar Davi do Senhor. E é importante nós falarmos isso, que qualquer relacionamento com pessoas nesse mundo que ultrapasse aquilo que é necessário, aquilo que nós não temos outro jeito, nós temos que nos relacionar, ele é prejudicial à vida cristã e inclusive pode nos levar a nos afastar do Senhor. Isso vale para amizades na escola, amizades no trabalho, familiares não cristãos. Salomão se afastou do Senhor porque adorou deuses estranhos de suas esposas e de seus concubinas. Percebe isso? 1 Reis capítulo 11, vamos ler essa passagem aqui. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 8. Diz assim, 1 Reis capítulo 11, versículo 1 ao 8, eu vou ler porque é um texto extenso aqui. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.
qualquer relacionamento que ultrapasse o que é necessário, aquela formalidade, bom dia, boa tarde, você é obrigado a conviver com pessoas do trabalho que não temem ao Senhor. Você não sabe que tipo de vida aquela pessoa leva. Então, você não conhece aquela pessoa do local que você está ali convivendo com ela. Mas se você se aproximar, se você, vamos dizer, ficar um pouco mais íntimo dessa pessoa, é muito provável que no caminhar com ela, esse caminhar te afaste do Senhor. Vai te levar a lugares que você não deveria frequentar, vai te envolver em conversas que você não deveria ouvir, vai fazer brotar no teu coração sentimentos que não deveriam estar ali. Percebe? Então, meus irmãos, não existe negociação com o mundo. Vamos dizer assim, vamos usufruir deste mundo naquilo que for necessário para a nossa subsistência, que não tem jeito. Nós temos que conviver no mundo, mas não vivermos segundo o padrão do mundo. Não são poucos o número de pessoas que, no tentar se aproximar um pouco só do mundo, se perderam nesse caminho e nunca mais voltaram. Então, muito cuidado, porque o Senhor nos deu o discernimento necessário para sabermos quais são os limites que nós temos e até onde nós devemos ir, para não perdermos o Senhor nesses limites. Tá bem? Continuando aqui. Irmão, eu queria trazer uma complementação que o relacionamento nosso com o mundo, seria adstrito a formalidades e a anunciação do Evangelho. Pode ir, meu irmão. Porque o Senhor Jesus, ele andava com publicanos e pecadores. Mas esses publicanos e pecadores, enquanto estavam com o Senhor Jesus, não estavam pecando. Exatamente. Estavam ouvindo essa é uma desculpa que as pessoas poderiam usar, mas Jesus bebia com as pessoas, comia com os pecadores, estava no meio das prostitutas, para como se Jesus fizesse parte daquela situação. Não, Jesus não fazia parte. E as pessoas que estavam com Jesus naquela situação não estavam pecando na frente de Jesus. Vamos dizer assim, São Paulo, o ponto fica muito claro. E a ideia de Jesus caminhar, que eu acho que é o ponto que você queria chegar, era de que o coração dessas pessoas fosse alcançado, que elas saíssem dessa vida. E aí eu digo a vocês, tem desculpas que falam assim, eu estou saindo com aquela menina ou saindo com aquele garoto porque eu quero ganhar ela para Jesus. É ela ou ele que vai te ganhar? Não é Jesus que vai ganhar, não. Irmão, eu tenho uma experiência do meu filho. Meu filho estava caminhando no mundo e ele estava voltando ao seu avô. Vai encontrar seu filho. Ele levou o filho da irmã. Não, o que acontece? Eu estou dizendo que isso sempre acontece, mas eu creio que isso aconteça do Senhor usar uma pessoa de buscar um ímpio numa condição de estado de exceção, mas não de regra. Quando o Senhor tem um propósito maior que nós não compreendemos, que o Senhor busca uma pessoa naquela condição. Por via de regra, a regra é não caminharmos com os ímpios. É o que a Bíblia nos orienta, nesse sentido. Amém? Então, versículos 22 a 24, para nós avançarmos aqui, porque tem bastante coisa para falar ainda. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. O propósito dos mensageiros era, aparentemente, suavizar as reservas de Davi a respeito da sua posição social inferior. Mas Davi ainda estava inseguro, especialmente em vista do seu contexto de pobreza. Nessa resposta, há um nítido contraste da atitude vista no rei Saul. Enquanto Saul revela o orgulho e o medo de um homem que ele é alienado de Deus, Davi mostra a humildade de um verdadeiro servo de Deus. Nesse estágio, parece que Davi não percebe, vamos dizer assim na nossa linguagem, Davi está sendo inocente. Sabe como é aquela pessoa que está sendo engodada na conversa de alguém? Olha, o rei está tentando matar ele, mas Davi ainda não caiu a ficha dele, vamos dizer assim. Davi está achando que para honrar o Senhor de fato, que o rei gosta dele,
que o Senhor é com Davi, não. Por trás de toda essa há uma maquinação de Saul, um mal por trás envolvido, fazendo com que Davi perdesse a sua vida. Só que Davi ainda não percebeu isso. Então, nesse estágio, Davi não percebe que Saul está, na verdade, planejando um funeral para ele, e não um casamento. Olha que coisa que o texto está dizendo aí. Não obstante sua humildade, protegeu e confundiu o esquema todo do rei, porque como Davi não percebeu, vamos dizer assim, não percebeu a maldade, o Senhor guardou Davi naquela, vamos dizer, naquela humildade sua de não perceber toda a situação que estava envolvida por trás, naquela sua simplicidade, ingenuidade, a palavra correta, da sua ingenuidade. O Matthew Henry, ele disse uma frase assim em relação a isso: é bom, por mais que Deus nos faça prosperar, sempre ter pensamentos modestos sobre nós mesmos. E se Davi de tal modo exaltou a honra de ser genro do rei, muito mais devemos exaltar a honra de sermos filhos, não pela lei, mas pelo evangelho do rei dos reis. E aí eu vou cair num ponto muito sério nessas palavras assim, nesse livro. Davi honrou o Senhor se colocando numa condição inferior, mesmo ele saindo das várias batalhas e ser sempre vitorioso, mesmo ele tendo derrotado o gigante, mesmo ele continuando no palácio ao lado do rei. Ele saiu de lá porque o rei tentou matar ele, nós acabamos de ler aqui na história, mas em momento algum ele usurpou o lugar de Saul. Ele estava no cantinho dele quieto. Ele era um menino ingênuo, como é a palavra que nós acabamos de ler aqui. E com isso ele honrava o Senhor. Aí a grande questão para nós é o seguinte: todos nós, nascidos de novo, somos filhos de Deus. De que maneira, na nossa vida, nós temos honrado o Senhor? Nós temos tomado uma postura de humildade ou nós temos tomado uma postura de altivez? Será que o nosso orgulho tem falado mais alto? Será que o meu comportamento reflete o comportamento de um filho de Deus? Como nós falamos, ao receber um insulto, em vez de pagarmos na mesma moeda, nós pedimos misericórdia para o Senhor, para que o Senhor acalme nosso coração, que o Senhor se compadeça daquele que nos insultou. Eu falo começando por mim que eu estou longe disso ainda. Então, vocês conhecem o coração de vocês. Principalmente quando alguém fecha no trânsito, já quer matar um motoqueiro, você vira aquela confusão toda. Todo mundo passa por isso todo dia. É um sentimento natural, muito nosso, muito carne, muito falho. Mas a Bíblia está nos orientando que o caminho é por outra direção. Mesmo nessa nossa caminhada diária, o nosso comportamento, o Senhor pede para nós que o nosso comportamento ele reflita um padrão muito alto, um padrão que a todos nós, começando por mim, estamos muito distantes de alcançar isso. Quão distante nós estamos disso? Mas por isso que nós estamos aqui, que o Senhor quer aqui nos ensinar a mudarmos. Por isso que nós estamos no domingo de manhã ouvindo essa palavra. Ele não está fazendo qualquer outra coisa. Mas o Senhor quis, se compadeceu de nós, e Ele nos ama tanto que Ele nos permitiu ouvirmos essa palavra para que tenhamos uma chance de mudar. Glória a Deus por isso. Já que preeminência e popularidade trouxeram a Davi só sofrimento, que até então Davi só está sofrendo aqui. Davi não recebeu o de nada na história. Entendeu? É difícil ver, em uma aplicação muito interessante, por que os cristãos desejam ser grandes no mundo. Que quanto mais você cresce no mundo, é só dor de cabeça que você arruma. Bom, alguns irmãos talvez já tenham passado por essa experiência. Quando você está parado numa condição, vou falar sobre uma questão do trabalho, você está numa condição que você exercita ela muito bem, você executa ela muito bem, e você é promovido, você acaba virando chefe, né? Daquelas pessoas que fazem aquela mesma coisa que você fazia muito bem. É só dor de cabeça, vamos dizer assim. Até que chegam algumas pessoas que já passaram por isso e falam assim: meu Deus, olha, devia ter ficado no meu cantinho quieto, não. O dinheiro não está valendo o sofrimento que eu estou tendo aqui por ser chefe desse povo atribulado. Percebe? E é basicamente isso, que à medida que o Senhor nos acrescenta, vamos dizer assim, galgar funções maiores, seja onde nós estivermos, só virá sofrimento. Essa é a minha verdade. Obviamente terá as coisas boas, né? A pessoa será melhor remunerada, terá um tratamento melhor, mas o sofrimento muitas vezes vai fazer com que você perca noites de sono, com que você se indisponha com algumas pessoas, com que te roube tempo do Senhor. Olha quanta coisa envolve no Senhor. Então, irmãos, pensemos bem naquilo que nós
estamos almejando para a nossa vida? Muitas vezes, aonde nós estamos, talvez seja o melhor lugar, porque foi aonde o Senhor quis nos colocar. Amém? Não quer dizer que nós não temos que lutar, trabalhar, estudar para sermos os melhores profissionais possível naquilo que nós fazemos, ou o melhor estudante, ou o melhor pai, ou a melhor mãe. Não, isso não mas desde que o Senhor prospere o seu caminho, não tente almejar aquilo que o Senhor não colocou para você, aquilo que não é tudo. Esse é o ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Em vez disso, reconhecendo humildemente nossa indignidade, estimando os outros mais do que a nós mesmos e desejando que toda prosperidade venha das mãos do Senhor, os cristãos sábios resistem em correr em busca de posições e privilégios. Eu vou ler duas passagens aqui curtinhas. Jeremias 45:5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Uma pergunta. A resposta: não as procures. Jeremias 45:5. Uma outra palavra, Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Citando Provérbios capítulo 3, 34. Isso que eu citei, Tiago 4:6. Tiago 4:6, mas ele está citando Provérbios capítulo 3, versículo 34 do Antigo Testamento. Essa passagem do Tiago. A humildade, ela resulta não uma uma avaliação precisa das nossas deficiências, mas também do nosso contentamento com a provisão de Deus para as nossas vidas. Então a pessoa que é humilde, não é aquela pessoa que ela vamos dizer assim, ela rejeita as bênçãos que o Senhor, ou usando o corpo de Cristo, está usando para abençoar ela. Não, o humilde é aquele que se contenta com a provisão que o Senhor lhe tem dado. Percebe? E muitas vezes o Senhor permite que a gente padeça situações para que o nosso orgulho seja quebrado, para que a gente aceite a ajuda daquele que socialmente está às vezes até numa condição inferior da nossa. E onde eu quero chegar? Quantas vezes você, às vezes, tem uma condição financeira, você tem um bom trabalho, o Senhor permite que você fique doente, não tem ninguém para cuidar, e o Senhor permite que uma pessoa simples vá na tua casa cuidar de você, e Ele vai cuidar de você como se fosse o próprio filho. E você sequer sabia que aquela pessoa existia um dia antes. O Senhor permite isso para quebrar o orgulho nosso. E outras coisas, às vezes o Senhor já te prosperou todas as coisas, e um irmão, por amar na sua vida, às vezes faz um prato de comida que ele quer que você coma o melhor que ele pode te oferecer. E às vezes você não quer ir, ou não quer aceitar. Aceite, irmão. Se alegre com ele. Isso diante do Senhor, somos todos iguais. Não tem ninguém numa condição acima ou numa condição abaixo. Todos nós somos iguais diante de Deus. Matthew Henry disse uma outra frase: se entregarmos a nossa alma, nosso corpo, nosso caráter, interesses, nosso caminho e o nosso trabalho nas mãos do Senhor, Ele fará acontecer tudo o que for bom para nós e nos conduzirá em segurança por meio de tudo, até aquele mundo onde traição, inveja e malícia não podem entrar, mas o perfeito amor prevalecerá para sempre. Fazendo um paralelo com esse texto, eu gostaria de fazer uma ponte com o Salmo 131. Abra comigo, por gentileza, são 3 versos que eu gostaria de ler com vocês nesta manhã. Este salmo é um salmo de Davi. Ele fala acerca da humildade. Salmo 131. São 3 versos apenas aqui. E esse verso, vários escritores, vários estudiosos chamaram esse salmo de o caminho da humildade. E nós vamos perceber que Davi trilhou por todo esse caminho, sendo esse um salmo de Davi. Diz assim esse salmo, vou poder para avançarmos aqui. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada.
Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é aquele tipo de salmo que quando você está fazendo aquela leitura corrida, que todos fazem anualmente, para aqueles planos de leitura, às vezes tem 4, 5 salmos de uma vez, né? Quem faz plano de leitura sabe disso. E esse é um salmo curtinho, a pessoa já lê batido, passa para o próximo. Nem prestou atenção, às vezes, no que está escrito aqui nesses 3 versículos que são tão pequenos, até memorizáveis. Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco sobre esses 3 versículos para elucidar aquilo que está sendo tratado aqui em 1 Samuel capítulo 18. Deus afirma claramente que para os humildes, Ele olha para os humildes. Ele também deixa claro que se opõe aos orgulhosos. Está escrito em 1 Pedro 5,5. A humildade e o orgulho são características que elas não podem coexistir, não podem habitar na pessoa ao mesmo tempo. Ela é uma ou ela é outra. Onde uma pessoa é encorajada, a outra ela é derrotada. O Salmo 131, ele apresenta Davi colocando a sua alma diante de Deus de uma maneira discreta, serena e profundamente interessada no crescimento e santidade de vida. Esse salmo, ele é a confissão de uma humildade de Davi, feita humildemente com agradecimento a Deus por sua graça e não em glória. Então, o verso 1, diz assim, explicando, ele não almejava nada grande. Essa é a explicação do verso 1. Verso 2, ele sentia-se muito confortável em toda a condição que Deus lhe destinava. E o verso 3, ele encoraja todas as pessoas boas a confiar em Deus como ele confia. Eu vou explicar cada uma dessas sentenças que eu acabei de declarar. Não almejava nada alto e nem grande. O caminho da humildade, ele deve ser trilhado com honestidade. No verso 1, Davi disse 3 coisas para Deus, e cada uma delas revela algo a respeito da natureza do orgulho. Vejamos elas. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Meu coração não é soberbo, não é arrogante. Ele não era o tipo de pessoa que vivia se vangloriando ou alimentando uma imagem elevada de si mesmo. Elevada demais. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo nesse verso. Segundo, nem os meus olhos se levantaram. Meus olhos não são altivos, eles não são exaltados. Davi quis dizer que as suas intenções não visavam os lugares altos de Israel, ou lucros no seu poder. Em seu coração não havia o desejo de ser popular. Não me exercito em grandes matérias nem em coisas elevadas para mim. Davi estava dizendo que ele nunca teve a ambição de ser rei. Sua fala revela que o orgulho normalmente conduz à presunção, desejando grandes coisas e procurando coisas maravilhosas. De qualquer forma, o ponto é que Davi procurou guardar o coração das fantasias de poder. É isso que ele está declarando no verso 1. Davi, ele era honesto consigo mesmo. Ele não pensava de si mesmo algo diferente do que realmente ele era. O caminho da humildade é para aqueles que reconhecem as suas limitações. De qualquer forma, vamos dizer assim, é para aqueles que sabem exatamente quem são diante de Deus e quem são os seus inimigos. Quando nós reconhecemos quem Deus é e quando nós olhamos para nós mesmos, eu acho que é o mesmo sentimento que os irmãos têm em relação ao que eu sinto, nós nos tornamos indignos de ser quem nós somos. Nós nos tornamos indignos de falar ou de dizer qualquer coisa. Nós não achamos que nós merecemos estar onde nós estamos. Porque nós olhamos para nós só vemos o que? Imundícia, podridão, desejos corruptos, coisas ruins. E quando nós olhamos o Senhor, nós olhamos Ele em seu alto sublime trono, todo-poderoso, Senhor da criação, dos céus e da terra, que tem a humanidade sob o seu controle, Senhor do passado, do presente e do futuro. E o Senhor quer que Ele manifeste a sua glória através de nossas vidas. Você fala assim: quem sou eu para ser chamado de filho de Deus? Nós não tínhamos esse direito, mas o amor dele foi tão grande por nós que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. E Ele nos tornou filhos. Não tínhamos direito, mas fomos enxertados nesta videira verdadeira que é Cristo. E nós fazemos parte da família de Deus.
Não por merecimento, mas porque Ele quis. Porque Ele nos amou. Nós não merecemos, nenhum de nós. Continuando aqui. O caminho da humildade, ele produz no coração de todo servo de Deus um diagnóstico honesto de si mesmo. Ele é capaz de se contentar-se com o que sabe de si mesmo e com o que pode fazer com isso que não tem na mão dele. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, e usando o exemplo de Cristo, nosso maior exemplo, ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão de sua própria glória, e ele tornou-se em semelhança de homens, humilhando-se. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, tendo todas as prerrogativas de rei, tendo todo o direito de usá-las, ele resolveu não usar porque ele nos amou. O amor dele, vamos dizer assim, cobriu tudo isso. O amor dele foi tão grande que ele abriu mão por um momento de todas as suas prerrogativas. Não lhe custou nada, porque ele entregou a sua própria vida por nós. Esse sentimento, todas essas prerrogativas não eram maiores do que o seu amor por nós. É isso que nós temos que entender. Que o amor do Senhor, ele transcende todas as coisas. Continuando aqui no verso 2 do Salmo 131. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. O que isso quer dizer? Que ele se sentia muito confortável com a condição que Deus lhe colocava. O caminho da humildade ele deve ser trilhado com maturidade. Esse texto está falando de maturidade. As crianças israelitas, elas eram geralmente desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade, geralmente. Um acontecimento que marcava o fim da primeira infância, vamos dizer assim. Mas de uma maneira geral, elas não desejavam ser privadas dos braços carinhosos da mãe e da segurança que encontravam no colo da mãe. O termo hebraico para desmamar é a palavra gamalo, em hebraico, que significa amadurecer. É interessante isso. Desmamar significa amadurecer em hebraico. O que o salmista Davi está expressando aqui nesse verso 2 é que, assim como uma criança desmamada se contenta simplesmente com a presença da mãe, assim acontece com aquele que se contenta com a presença de Deus. Quando você faz essa leitura corrida, você não consegue perceber isso. É na presença de Deus que Davi encontrava a segurança necessária, e era ali que ele era amado e consolado. Não era no fato de ele servir. Assim como a criança desmamada se aquieta no braço da mãe, assim o salmista, que vez por outra se agita com as perseguições que enfrenta, ele descansa em saber que a vontade de Deus ela é sobre a sua vida. E é desta forma que a sua alma consegue sossegar e se acalmar no Senhor. Ou seja, as perseguições, elas vêm para que nós venhamos amadurecer. E quando nós confiamos no Senhor, nós desmamamos, nós desgrudamos, nós estamos no seu colo. Ele está cuidando de nós. É isso que ele está dizendo aqui. A verdadeira maturidade cristã, ela acontece quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando isso acontece, significa que nós crescemos. E que esse crescimento não significa independência de Deus, mas uma confiança plena de que a vontade dele para a nossa vida é agradável. Só é capaz de viver dessa forma e agir dessa forma aquele que em sincera humildade reconhece com poder e graça que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. Enquanto Jesus Cristo não é o Senhor de nossa vida, nós achamos que nós podemos resolver os nossos problemas e não conseguimos descansar no Senhor. Por isso que nós sofremos, porque o eterno trabalhar do Senhor nas nossas vidas é o tempo todo Ele querer que nós venhamos a descansar nele. Enquanto nós nos debatemos, enquanto nós achamos que nós temos o controle de tudo, nós não conseguimos descansar. Mas quando nós descansamos nele, Ele age. Essa é a diferença. Avançando aqui, o verso 3, para nós encerrarmos esse Salmo 131 e voltarmos aonde nós estávamos lá.
Ele encoraja todas as pessoas boas a confiar em Deus como ele confia. O caminho da humildade deve ser trilhado com esperança. De uma forma madura, vamos ler aqui, ó, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, é um verso pequeno, mas quão difícil é colocarmos em prática a palavra esperar. Começando por mim, eu acho que a palavra mais difícil para mim é a palavra esperar. Todos temos as palavras difíceis, essa é a minha. Esperar. Por quê? Nós somos afoitos, nós queremos resolver agora. Eu sou uma pessoa calma, mas por dentro eu sou um gato correndo dentro do quarto, preso. Querendo sair, querendo resolver os problemas, querendo resolver agora. Mas o Senhor não. O Senhor quer que a gente se acalme, espere, sossegue a nossa mente. Às vezes a maneira como nós somos não transparece quem nós somos, mas só Deus sabe como que é a nossa vida. Quando você deita e você tem aquele sono aflito, ou você tem aquela, eu até abordei isso essa semana passada falando com os irmãos numa reunião, a síndrome do pensamento acelerado. Tem gente que tem esse problema. A pessoa deita e não consegue parar de pensar, não consegue dormir porque fica o tempo todo pensando. Isso é falta de descanso do Senhor também, porque a gente quer pensar e acha que isso vai resolver. Não. O Senhor nos proporciona um sono, e isso é muito importante para saber que Ele está trabalhando quando nós não estamos a par do que está acontecendo. Por isso que Ele permitiu isso ao homem. Que quando nós estamos deitados, dormindo, quase numa condição de estar morto. A palavra diz que Ele dá o pão aos justos enquanto eles dormem. Exatamente, a palavra é como citou, que Ele dá o pão aos justos enquanto eles dormem. Irmãos, quantas vezes eu falo isso profeticamente para você, está usando uma expressão muito que os irmãos usam aí. Os problemas que virão, os maiores problemas que você tem na sua vida, não virão pela solução do seu braço, virão pela solução do Senhor. Então não tem que resolver. Pode falar, irmão, vou estar com o levantado. E ouviu meu clamor, exatamente. E tem aquela parte da Bíblia que fala assim, né? Que vai, eu deitarei e dormirei, principalmente no Senhor. O Senhor nos faz habitar em segurança. Exatamente, habitar no Senhor, isso não está aparecendo, deve ter uma outra pregação que você está falando aí. Mas o habitar no Senhor não é você ficar dentro da igreja. Vamos quebrar umas paredes aqui para entender o que Deus deu ali. Habitar no Senhor é ter intimidade com Deus. É quando você dobra o seu joelho na tua casa, quando você teve aquele dia que foi um turbilhão de coisas que aconteceu, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? E a semana ainda é segunda-feira, você fala, tem a semana inteira ainda, e você está cansado, está doente, está com a cabeça a milhão, cheio de problemas, problema na família, problema no trabalho, problema na escola, problema onde quer que seja. Mas quando você dobra o seu joelho e você descarrega todos esses problemas em lágrimas diante de Deus, você deita em paz e descansa e dorme o sono do justo. Porque é o Senhor quem resolverá esses problemas. Eu não sei como resolve nenhum deles, o Senhor sabe. Ele já escreveu a nossa história antes que viéssemos a nascer. Então tudo está sob o controle dele. Obrigado pela leitura, irmão. Foi muito bom. Então, de uma forma serena, quando ele fala sobre esperar, espera no Senhor não apenas algumas vezes no ano, mas todos os momentos na vida. É o que ele está dizendo aqui. Desde agora e para sempre. Bom, para sempre é quando? É para sempre. É para sempre. Não é amanhã, não é hoje, é para sempre. É até quando o Senhor quiser. Isso é para sempre. Esse pedido é fruto de uma maturidade adquirida com profunda humildade e confiança no Senhor. Ele convoca o povo de Israel para que também cresçam e amadureçam em confiança no Senhor. O seu desejo é que se coloquem na presença de Deus como o Deus que vai resolver os seus problemas. Não Davi como rei que vai resolver os problemas da nação. É isso que ele está dizendo. Olha, isso é uma lição muito grande para nós. O Almir já ministrou isso há 2 semanas atrás. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em governantes, em pessoas que vão resolver os nossos problemas. Nós temos que fazer a nossa parte de cidadão, votar corretamente, glória a Deus. Mas devemos estar plenos e plenamente conscientes de que a provisão de nossas necessidades virá do Senhor.
não virá de governantes. Ele é o nosso sustentador. É Ele quem cuida de nós. Não existe nenhum governante que não esteja debaixo da autoridade do Senhor. Então entrará aquele que o Senhor assim destinou. Mas nós temos que depender do Senhor, não é de governante. E eu não falo governante, mas estou falando de política que é propício ao momento. Mas quem é o governante da sua vida? Quando Cristo deixa de ser o governante, o trabalho governa, os seus desejos te governam, os seus vícios. Então o Senhor, Ele precisa ser o Senhor de nossa vida para que os nossos problemas sejam resolvidos. Amém? E Davi está dizendo, finalizando aqui, que mesmo que Israel fosse escravizado, eles deveriam manter a esperança no Senhor. Como a criança desmamada que se contenta com os braços da mãe, assim Israel deveria se contentar e se alegrar por estarem nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aonde está a nossa esperança? O que move o nosso coração? O que traz alegria e prazer à nossa vida? O caminho da humildade nos leva a reconhecer que sem Deus nós não somos nada e que nós dependemos dele para sempre. Não haverá um momento em que nós não dependeremos de Deus. Não haverá. Do momento que você entregou a sua vida até quando estivermos com Ele na eternidade, será uma eterna dependência de Deus. É uma eterna dependência. Nós temos que aprender a conviver com isso. E quanto nós nos debatemos com isso? Quanto que a gente se debate? A nossa esperança no Senhor, ela deve permanecer até que Ele venha e se estenda até que estejamos plenos e confiantes da sua presença. É esperar no Senhor. E esperar, essa espera envolve humildade, envolve reconhecer que nós não sabemos o que fazer. Nosso orgulho cai por terra. Vamos voltar aqui agora no versículo 25, que nós estávamos lendo lá em 1 Samuel 18, para nós encerrarmos a palavra. Eu gostaria então só de fazer uma citação de 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança, ela extrapola os limites dessa vida. Ela avança para a eternidade. Versículo 25, aqui de 1 Samuel 18. Então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Saul estava determinado, nesse versículo, a enredar Davi pelo casamento com a sua filha Mical. E nós já falamos de todos os problemas que estavam envolvidos nisso. E nesse processo, assegurar que Davi continuasse realizando serviços perigosos na guerra. Por isso Saul respondeu à ponderação de Davi de que não tinha dinheiro para pagar o dote suficiente. Então, Saul, ele desejou esse presente de casamento, digamos que um tanto incomum, um tanto doloroso, vamos dizer assim, por causa do perigo que envolvia em matar e remover a pele de 100 soldados filisteus. É um ato que, para qualquer exército, isso se mostra um repúdio, vamos dizer assim, pela condição. Os judeus, eles tinham os filisteus em alto repúdio porque eles eram incircuncisos. Essa é uma expressão que nós vamos encontrar muito na Bíblia, sobre essa palavra, chamando o inimigo de Israel de incircuncisos, né? Que eram aqueles que não eram judeus. Então, historicamente para Israel isso era um símbolo. Ele matou aqueles que são inimigos da aliança, vamos dizer assim, porque aquele que tinha aliança com Deus era aquele que era circuncidado, segundo o Antigo Testamento. Então, continuando aqui, não somente para os filisteus, né, resistiriam a Davi em batalha em máxima força diante dessa situação, mas eles iam ficar muito ofendidos por essa profanação de cadáveres que haveria. Porque não bastava só matar o camarada, você tinha que ir lá e tinha que molestar o cadáver do morto ainda nesse período. Qual é o exército que aceita isso como uma boa? Ninguém. O ódio deles era crescente, a ponto que nós vamos perceber no próprio texto, no versículo 30, que o ódio deles era tão grande dos filisteus contra Davi, que os príncipes dos filisteus saíam para frente da batalha contra Davi.
Eram os líderes deles que falavam, não, agora chamou, vamos dizer assim na nossa linguagem, chamou com pau, agora, vamos dizer assim, a força máxima, a tropa de elite dos filisteus. Chamou, eles estavam com força máxima, o ódio deles era mortal contra Davi. Era isso. Então, o que Davi estava fazendo aqui nesse momento, nessa situação, era incitando com que Davi fosse odiado mortalmente pelos filisteus. Eles não somente queriam matar Davi, eles queriam trucidar Davi, eles queriam esquartejar e pendurar nos altos da cidade dele. É isso que eles queriam fazer com Davi. Não era só simplesmente tirar Davi. Então, e tudo isso era uma estratégia de Saul. Veja o tamanho do ódio de Saul pela vida de Davi, que ponto chegou aqui. Continuando aqui, versículos 26 e 27. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que esse fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, não sei como era o pedido. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Antes do fim do prazo determinado para o pagamento do dote, Davi retornou ao rei Saul e apresentou não sei mais 200 prepúcios dos filisteus. Com isso Davi alcançado sua maior posição e assim reivindicou a filha do rei em casamento. Ele pagou o preço do dote desse pedido insano do rei. E nós sabemos que Saul não é um homem que fazia pedidos sãos, vamos dizer assim. Ele é um homem dos pedidos insanos, né? E a Bíblia, aqueles que tiveram a oportunidade de ler aqui para trás, já viram que ele mandou que os soldados jejuassem em batalha. E não era um outro pedido insano. Ele queria que trouxessem a cabeça do gigante diante dele, mas ele ficou trancado no palácio. E o exército foi pedido por 40 dias. Saul era o homem dos pedidos insanos. Ou seja, aquele que não tem o Senhor, os seus desejos geralmente são insanos. Aquele que está no Senhor tem os seus desejos equilibrados. Olha a lição aqui, eu nem marquei isso, estou falando aqui sobre agora. Nem está marcado. Mas quanta coisa o mundo busca aí fora para tentar se sentir preenchido, ou preencher aquele vazio, ou se sentir uma pessoa plena. Busca os seus prazeres em cantores, em artistas, em uma prática de um esporte que é muito perigoso, faz coisas insanas. Resolve subir o Everest, não que seja errado subir a montanha, mas quase a metade da galera que sobe lá tem que amputar parte do corpo porque congelou no caminho. São coisas insanas que o ser humano faz porque não tem uma razão. Não tem Deus na sua vida. Quando você tem Deus, o Senhor é a prioridade. Todas as outras coisas são coisas acessórias. Estão na nossa vida porque tem que estar. Mas a nossa razão é o Senhor. Versículo 28. E viu Saul e notou-se que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Saul ficou mortificado, não pelo dote, mas pela implicação da realização de Davi. Agora ele sabia mais do que antes que o Senhor era com Davi. O texto está escrevendo isso no versículo 28. Isso está escrito aqui. E o que Davi havia roubado, e que Davi havia roubado também, até mesmo o coração de sua filha. Davi estava tomando tudo. Não que ele estava tomando, o Senhor estava lhe dando, né? Era diferente. Mas na mente de Saul, Davi estava tomando. Vamos dizer, olhando pelo viés de Saul. Versículo 29. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Como resultado, nós vamos perceber que tudo que acontece daqui para frente é uma tentativa cada vez mais sagaz, mais espúria de Saul tentar matar Davi. Versículo 30, para encerrarmos. E saindo os príncipes, os filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. A bravura de Davi, de tal modo, insultou os filisteus, de que os seus príncipes saíram à guerra, como eu havia dito aqui. Mas Davi lograva êxito em todas as batalhas, como o texto nos diz aqui. Consideramos aqui Saul como uma imagem clássica de uma ansiedade louca que acompanha a vida daquele que vive sem Deus. Davi, por outro lado,
ele demonstra uma humildade e conduz a proteção e a bênção de Deus. Por que Davi saía para a batalha e sabia que não morreria na batalha? Porque ele sabia que o Senhor estava diante dele. Qual é a postura daquele que serve a Deus? Diante de nossas batalhas diárias, nós devemos orar, nos entregar a Deus pela manhã, se possível. E quando você sair da sua casa, ora o seguinte: Senhor, vá adiante nas minhas batalhas. Salmo 16. Salmo 16. Pode ler, irmão, está fácil. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. Amém. Glória a Deus. Salmo de Davi. Salmo de Davi. Davi sabia que ele voltaria porque ele estava honrando o Senhor na batalha. E se ele morresse em batalha, seria para a honra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, se você sai para a batalha, e muitas dessas batalhas, talvez algumas delas sejam perdidas, perca essas batalhas honrando o Senhor. Não abra mão de quem você é pelos princípios desse mundo, mas honre o Senhor em cada batalha, em cada decisão nossa no nosso dia a dia. Eu gostaria de terminar lendo o Salmo 37, versículos 3 ao 7. É um salmo para a orientação nossa, né? Sobre a humildade, sobre o comportamento de Davi, como nós podemos aprender com tudo isso. Salmo 37, versículos 3 ao 7. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. Não tenha seu prazer no Senhor. E te considerar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa assuntos impuros. Ele é um salmo de Davi, também, Salmo 37. Ele é um salmo maior, tá? Se quiserem ler, são 40 versos, eu não vou ler aqui por questão do tempo. Mas essas palavras que Davi viveu na sua fé nos seus dias, também se aplicam a todos nós que estamos aqui. Talvez alguns possam questionar aqui o versículo 4: deleita-te também no Senhor, te considerar os desejos do teu coração. Algum pessoal pode dizer assim: mas o nosso coração não é enganoso, isso é desejar algo que não é do Senhor. Mas as palavras que antecedem esse versículo é: deleita-te também no Senhor. Como é que o justo tem prazer no Senhor? Quando medita na lei de dia e de noite. Quem medita na lei de dia e de noite não vai ter outro desejo a não ser o próprio Senhor. A obediência. Percebe? Então, o deleitar-se no Senhor é aquele que deleita-se na palavra de Deus, que é a sua vontade, e medita nela de dia e de noite. Quando você medita na palavra de dia e de noite, irmão, a única coisa que você vai desejar é o Senhor. Você não vai desejar as coisas desse mundo. Percebe? O segredo sempre está na leitura que não é enviesada. Leiamos o contexto. Glória a Deus, que o Senhor nos dê uma boa semana, nos sustente, que Ele nos ensine a sermos humildes na nossa caminhada e que aprendamos com essas lições de Davi a sermos pessoas mais fiéis ao Senhor em nossa caminhada. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque nós sabemos o quanto nós estamos atentos, caminhados por essas palavras, mas o Senhor as tem revelado a nós e se compadece de nossas necessidades e pode nos ensinar a caminharmos pela verdade, pela justiça que é revelada na tua palavra. Peço que o Senhor nos sustente, nos guarde, nos ensine a caminhar, que possamos descansar quando a nossa caminhada se cansar no colo do Senhor, meu Pai, como nós vemos no Salmo 131, que como a criança desmamada se consola nos braços de sua mãe, que na nossa maturidade, no nosso caminhar, possamos descansar nos braços do Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa semana e nos sustente até a sua vida. Amém.